Shalom, tudo bem com você? Se tem algo nas escrituras que Deus realmente abomina, é a idolatria. A coisa é tão profunda que acreditamos que o fundamento da idolatria foi o motivo da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Essa questão é tão grave que Deus não aceita que uma pessoa que tenha colocado outra coisa no lugar dele em sua vida esteja na sua presença. O que nos diz muito a respeito dos 2 primeiros mandamentos. Nós já falamos sobre idolatria no estudo sobre o segundo mandamento, mas diante da importância crucial desse tema, nós vamos aqui estudar um pouco mais. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, estudarmos mais da tua palavra. E rogamos que o teu Espírito libere o discernimento para todos nós, abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas, principalmente daqueles que vão assistir a este estudo, para a honra e glória do Senhor. Nós te rogamos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Falando de idolatria em sua etimologia, na sua origem, a idolatria é a adoração ou a veneração de ídolos. A adoração de ídolos através de imagens, nesse sentido, né, é a forma mais simples e usual de idolatria. Com a imagem, a ideia de existência de um ídolo recebe uma expressão real ou concreta, ou seja, o pretenso outro Deus ainda pode ser visto e até tocado. A pessoa não adora a imagem propriamente dita, embora isso não seja descartado, mas através dela adora aquilo que ela representa, o que nos diz também que a imagem pode não ser vista conscientemente como um Deus, mas ocupa uma posição essencial e privilegiada na vida da pessoa. O idólatra confere ao ídolo, ele entrega ao ídolo, nesse sentido, né, atributos que são exclusivos de Deus, orando para elas e requerendo delas ações e atitudes que são da alçada de Deus. Isso é muito curioso. No entanto, não é assim somente diante de imagens e estátuas, conforme se pode ver em Êxodo 20, no segundo mandamento, porque é possível que nem haja imagens na casa da pessoa, mas é possível dizer que a pessoa é idólatra não pelas imagens, mas pelo que ela tem no seu coração. É muito comum falar-se somente em imagens de escultura quando se trata de idolatria, né? Referindo-se à forma humana. Mas a proibição do segundo mandamento é mais abrangente, incluindo qualquer semelhança do que houver nos céus, na terra e nas águas embaixo da terra. Isso significa que nesse conceito de idolatria estão inseridas, melhor dizendo, figuras de seres celestiais, animais ou plantas na terra, quaisquer animais marinhos e suas imagens esculpidas em figuras desenhadas ou pintadas. O sol, a lua, as árvores, as tempestades, trovões, qualquer outra coisa ou força da natureza, sujeitos às leis naturais e suas representações, também se incluem nesse conceito. Outro ponto importante em relação às imagens é que o segundo mandamento ele está inserido no contexto de libertação de Israel do Egito. É verdade, claro que o contexto apresenta os ídolos como as imagens com as quais os israelitas conviveram enquanto escravos na casa da servidão. Mas é preciso considerar que o contexto apresenta o conceito de idolatria e até o princípio por trás dele, que uma vez conhecido e esclarecido deve ser aplicado em nossas vidas. Assim foi durante a história de Israel, por exemplo, contada em Reis e Crônicas, né, o livro de Reis e o livro de Crônicas. Muita coisa aconteceu até serem derrotados por nações estrangeiras e serem levados cativos por causa de uma idolatria que já não tinha a ver diretamente com a idolatria egípcia, mas cujo conceito conhecido foi devidamente
aplicado e exigido por Deus. Quando os israelitas já estavam para entrar na terra prometida, posicionados na terra de Moabe, Moisés se colocou diante do povo para explicar a lei para todos eles. Era um povo diferente daquele que havia saído do Egito. Era a segunda geração, porque os que tinham mais de 20 anos na época, né, morreram no deserto ao longo do tempo, pelos pecados que cometeram. Era necessário considerar certos problemas e certas nuances da lei para que compreendessem bem o momento em que eles estavam vivendo. Algumas prescrições foram reorganizadas a fim de estabelecer o pacto entre eles e Deus de maneira mais dinâmica, mais efetiva e mais esclarecida. Não foi necessariamente uma mera repetição, mas uma renovação, apresentando aspectos mais fortes e profundos e mais bem explicados, para reafirmar exatamente o que estava sendo proposto pela lei para todos eles. Nós não podemos dizer que, em essência, havia ocorrido mudanças, mas tudo foi dito de forma mais clara, facilitando o entendimento. Moisés colocou isso de forma mais clara. Algumas coisas não mudaram em detalhe algum, principalmente na sua essência, é o caso da idolatria. Os chamados 10 mandamentos foram repetidos em Deuteronômio capítulo 5, mas ainda no capítulo 4, Moisés discursou alertando sobre o perigo da idolatria. Quando ele falou sobre isso, ele aconselhou a guardar as almas da idolatria, porque ninguém viu forma alguma quando Deus falou com o povo no alto do Monte Horebe, e isso está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. No meio daquela visão espetacular, lembra? Daquela visão de fogos, relâmpagos, trovões, muito barulho, eles deveriam se afastar de toda influência estranha. Esse é o contexto. Lá no Monte Horebe, praticamente 40 anos antes, eles tiveram o primeiro encontro com Deus. E naquele encontro, Deus não apareceu a eles com uma forma. É isso que Deuteronômio 4 está querendo dizer. E se Deus não aparece numa forma, né? Esse é o detalhe. Isso induz a eles a se afastarem de toda a influência estranha e permanecerem fiéis à palavra de Deus, a palavra que Deus entregou, e ao propósito de tudo aquilo que Deus falou para eles. Isso implica guardar de todo o desvio dos caminhos do Senhor, nem um pouco para a direita, nem um pouco para a esquerda. Mas assim, ó, se o próprio Deus não se apresentou sob forma alguma diante do povo lá no Sinai, não seria por meio do povo que Deus teria uma forma diante dos seus olhos. Daí a proibição das imagens. Agir com fidelidade à palavra do Senhor e com obediência à sua vontade certamente permite saber que o Senhor teu Deus é Deus e não outro. Qualquer que seja a forma como a idolatria se realiza, porém, ela carrega em si a primeira e mais importante característica de todas: a substituição de Deus por outra coisa. O conceito de idolatria pressupõe o Deus único, porque qualquer coisa diferente dele conduz à idolatria. Em Gênesis capítulo 3, nos versículos de 1 a 6, nós temos a origem da idolatria na busca de algo que não é Deus para a satisfação dos desejos e anseios mais profundos do ser. A serpente seduz o ser humano que cai no seu conto e peca contra Deus na sua desobediência. A astúcia com que isso aconteceu realmente acabou ali atrapalhando bastante a vida do ser humano. E isso não deixou que as coisas acontecessem da forma correta. A serpente usou de mentiras para atingir as suas finalidades, o que contraria frontalmente a palavra de Deus. Por outro lado, o ser humano já tem consciência do que é certo e do que é errado pela sua própria natureza. Feita, natureza humana, né, feita à imagem e semelhança de Deus. Porém, a vontade divina é comunicada ao ser humano, nesse caso, de forma mais elevada, e não puramente através dos seus instintos. Quando deixa de observar o que Deus orienta e passa a determinar as suas ações apenas pela perspectiva própria
e pelo impulso de seus instintos, o ser humano chega ao pecado. Perceba que a mulher sabia que havia sido dito por Deus, mas buscou outra coisa para satisfazer seus impulsos interiores. Isso é muito grave. Mesmo diante de uma mentira, o ser humano se deixa levar por seus impulsos íntimos e troca a atenção de sua vida, elegendo um ídolo e colocando esse ídolo no lugar de Deus. É importante prestar atenção a isso. Não é o ídolo que se coloca no lugar de Deus, porque isso é impossível. Nada tem poder para isso. O ser humano que é idólatra, esse sim que coloca o ídolo numa posição privilegiada, ao mesmo tempo em que reduz a participação de Deus na sua própria vida. Aqui se faz a explicação clara da idolatria como desvio de conduta que faz a pessoa buscar a sua satisfação caprichosa nos objetos da sua veneração, que são, por definição, incapazes de oferecer o que ela quer ou o que ela precisa. Há o desvio de conduta porque, na realidade, Deus é substituído pelo ídolo, que fica num lugar que deveria ser do Senhor, infringindo o primeiro, o segundo e o maior dos mandamentos. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando escreve aos Romanos. Ele escreve assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. É sério isso? Guarde bem isso. Para as Escrituras, simplesmente substituir Deus no coração já é idolatria. Se a pessoa busca outra coisa através de Deus, é idolatria. Se tem imagens que representam o que a pessoa busca, é idolatria. Todos nós somos chamados a excluir os deuses de nossas vidas e voltar o coração, a alma, as forças, o entendimento para o amor ao único e verdadeiro Deus. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Fica com Deus. Uma ótima semana para você. Shalom.